Hoje eu vou me aproveitar de dois vídeos que foram publicados na semana passada para contar uma história do povo Mebenhocré, que significa nós que viemos do espaço entre as águas. Os Mebenhocré, que também já foram conhecidos, são conhecidos às vezes por botocudos, por causa do botoque, né? O botoque é aquele disco de madeira que fica no lábio inferior do cacique Raoni. Já foram os grandes senhores desse país. Eles andavam aí pelo Brasil Central, chegavam a viajar da Amazônia ao Rio de Janeiro. E, evidentemente, como todos os povos indígenas, sofreram muito com a chegada dos portugueses ao Brasil e foram restringindo a sua área de deslocamento. Até um certo ponto em que houve um enfrentamento entre brancos e índios aqui na região do Xingu, e dois grupos importantes remanescentes dos Mebenhocré se separaram. Os Kayapó foram ali bem em direção às nascentes do Xingu e deram origem ao povo do cacique Raoni, e os Xikrin, que também se chamam Mebenhocré e tem uma língua extremamente parecida, né? São pequenas variações, ficaram mais aqui na região de Altamira, onde eu estou agora. Na região aqui da Volta Grande do Xingu, onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte. E a história que eu vou contar tem a ver também com a construção de Belo Monte. Primeiro vamos entender de que vídeos são esses que eu estou falando. Benadjoro. Cabenhão Benadjoro. Já? Você está vendo trechos do episódio 122 do programa 60 e Blau, do meu amigo Ricardo Porto, intitulado A Exaltação da Mentira. Não tem mais peixe. Minha mãe comendo cabelo por nu. O homem branco só fala mentira. Minha mãe. Eu tô aqui na via de acesso ao aeroporto de Altamira. Recomendo muito a todos que inscrevam-se no canal 60 e Blau do Ricardo Porto. @60 Blau BLAU 60. Pela hidrelétrica de Belo Monte. Queremos reuniões com as autoridades competentes. Norte Energia, Funai Brasília, IBAMA, NESA, MPI, MPF, Ministro de Minas e Energia. Uma obra que é uma vergonha para esse país, uma destruição que não se justifica. Belo Monte foi construído muito mais em nome da propina, da corrupção, do que de possíveis benefícios hidrelétricos. Olá, pervertidinhas! Estamos aqui para mais um episódio. Do meu, do seu, do nosso. Do favorito de vocês, Mulheres Soda. Porque nunca é cedo nem tarde para contar a história soda de mulheres soda da história. Olá, pervertidinhas! Pois é, né? Será que eu sou um pervertido? E um pervertide? Tem essa série aí do programa da Rita, que são as mulheres soda, para não dizer foda. E a mulher foda da última semana foi a Tuiri Kayapó, né, que morreu recentemente, e a Rita vai falar sobre ela. E a primeira coisa que eu quero saber sobre Mulheres Soda hoje é: você está ouvindo o meu podcast? Eu até queria pedir uma solidariedade aqui pra vocês que não menstruam.
e que não sabem o que é a TPM. Eu queria poder falar pra vocês assim, sejam pacientes, sejam calmos, sabe? Porque a gente também não gosta de parecer maluca. Pois é, esse é um absolutamente identitário, né? Por exemplo, ela não fala mais homens, né? Ela fala pessoas que não menstruam, né? Eu ainda não vi a análise que ela faz da Twiri, mas eu já vi críticas severas do nosso canal parceiro, do professor Paulo Giraldelli, ao discurso da Rita. Vamos dar uma olhada no que o professor Paulo fala dela. Tchau, coruja. Olha, eu tô um pouco deprimido hoje, sabe? Eu acordei feliz, acordei contente. Esse vídeo é relativamente antigo. Os que acompanham o canal do professor Paulo devem ter notado que a vinheta já é de tempos passados, né? Então, professor, espero que hoje você esteja melhor, mais animado naquele dia que você analisou esse vídeo, esse trabalho da Rita. Olha a imbecil. Foi morder um porco espinho. Olha aqui o estado dela. Vai matar o porco espinho pra você ver o que acontece? Toda fodida. Ó. Eu tô com aquela sensação de noite mal dormida, né? Porque no meio da noite, barulheira, cachorro latindo, cachorro chorando. Eu achei que a cachorrinha tava matando um gato, que ela já matou mais de um aqui no meio da noite. A vida dela é matar. Mas não, ela foi atacar um porco-espinho, né? E aí ficou toda ferrada. Vamos ver como é que ela tá agora. E eu vou dando uma volta com os cachorros enquanto a gente analisa esses vídeos. Vamos passear? Vamos passear? Bora. Cadê a coisinha? Cadê a cachorrinha? Mas depois me bateu um negócio ruim, rapaz. Mas um negócio ruim mesmo. Eu não sei porque que eu tenho isso. Eu acho que a Maria Ângela também tem isso. E acho que alguns de vocês também. Talvez vocês tenham isso também. Quando uma coisa que você gosta muito começa a ser estragada pelas pessoas, dá um mal-estar na gente, não é? Eu sou uma pessoa assim que, quando eu vejo alguém fazer algo em filosofia, que estraga a filosofia, que deturpa, que erra, mas me dá um mal-estar, primeiro pela própria filosofia. Então, eu tô aqui na frente do antigo Rio Xingu, do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e Belo Monte é o elemento fundamental que liga a história dos índios Xicrim no seu protesto recente da semana passada, documentado por mim e editado e reproduzido pelo Ricardo Porto do 60 e Blau, com a Índia Kayapó Twiri, que foi o tema do vídeo da Rita. Como eu já contei para vocês, mais ou menos nessa região, os Kayapó se separaram. Eles eram um povo só, né? Os Xicrim ficaram por aqui e os Kayapó subiram o rio em direção às nascentes, fugiram mais do homem branco, né? Eles foram mais além, são aqueles que resolveram, olha, vamos lá pro Cafundó para encontrar esse homem branco. Acho que eles queriam que nunca, mas demoraram mais para ter esse contato mais intenso. E esses povos se reencontraram muitos anos depois. Eu já morava aqui em Altamira, na época, no período que precedeu a construção da hidrelétrica de Belo Monte. O Raoni estava determinado a impedir
a construção de Belo Monte e veio com um grande número de indígenas aqui para fazer um acampamento ali embaixo, na Volta Grande, exatamente onde seria construída a hidrelétrica. E esse acampamento inviabilizaria o início das obras de Belo Monte. Eu tinha esperança de que ele começasse a reunir índios de vários grupos, conservacionistas, ecologistas, ripongas, e eu mesmo estava querendo ir passar uns meses dentro daquele acampamento para impedir o início das obras de Belo Monte. Mas o que acontece? Os xicrim que ficam aqui na região já estavam sendo aliciados pelos construtores de Belo Monte. Eles dão um barco, dão uma gasolina, dão um rancho, eles vão fazendo esse trabalho, né, de cevar, né, de conquistar através de pequenos presentes. E quando os Kayapós chegaram aqui, os xicrins avisaram para os Kayapós: olha, não, aqui é a nossa área, aqui é nosso setor, a gente não vai querer impedir o início das obras de Belo Monte, né? A gente vai negociar com os construtores. Aí os Kayapós tiveram que ir embora, porque de fato aqui é o território deles. Os Kayapós subiram o rio Xingu, fugindo do homem branco. Os xicrins ficaram aqui. Então, ou eles enfrentariam os seus irmãos, o seu povo irmão, né? Ou se recolheriam ali em direção às nascentes do Xingu, que é o que eles fizeram. E a Belo Monte foi construído. E agora, recentemente, a Norte Energia não tem mais por que ficar dando espelhinho, ficar dando agrados para os xicrim, porque a obra já está lá, né? Já é irreversível. E então eles estão diminuindo esses benefícios. E é por isso que o povo xicrim fechou semana passada, né, em protesto, a estrada que dá acesso ao aeroporto de Altamira. Então, voltamos primeiro com o Ricardo Porto. O rio Xingu está completamente seco, os povos indígenas foram enganados, né? Deram muito combustível, muito barco para convencer eles a aceitar a construção da hidrelétrica de Belo Monte. E agora a Norte Energia está querendo retirar parte desses benefícios, porque não vai querer pagar para sempre. E então gerou essa manifestação que a gente está vendo aqui agora. Tem que fazer poço, Norte Energia tem que fazer poço. Norte Energia tem poço onde tem que. A Norte Energia não fez o poço. O maior problema do xicrim, né, é que o rio Xingu foi desviado, né? Você já viu aquela história? Belo Monte não alagou nenhuma terra indígena assim, porque eles desviaram o Xingu, né, através de canais. E ali o rio Bacajá agora ele cai num Xingu seco, né? E com isso o próprio Bacajá tá secando, né? A gente sabia que ia acontecer isso, não é surpresa nenhuma, né? E eles não conseguem chegar na aldeia de barco. O rio Bacajá está contaminado por garimpo. Não dá para beber a água do rio. Eles estão sem água para beber na aldeia, água limpa. E exigem da empresa que cave poços para que eles tenham acesso à água limpa. Então é isso que eles querem, água limpa, é o mínimo. E Belo Monte também é muito responsável por essa situação que a gente vê no Brasil de fumaça tomando conta de tudo. Então você tem aí um monte de estudo, artigo que lista 1 milhão de melhorias inventadas, maquiadas. E não tem uma pessoa para botar a cara aqui. Ei! Tem alguém aí? Tá vazio aqui? Covardes! Covardes! Não dá pra chegar na aldeia agora. O rio tá seco. Rio tá seco. Olha aí, professor Paulo Artacho, né? Que falou ali ontem aí pro Lula e pros ministros que a nossa energia renovável é barata. É barata porque quem paga o preço são os ribeirinhos e os povos indígenas. Por isso que sai barato pra classe dominante. Quem paga, pessoal? Quem paga pelo crime ambiental? Quem vai pagar por esse crime ambiental que foi Belo Monte? Essa manifestação que vocês estão vendo hoje aí, foi hoje.
Foi hoje, feita hoje pelos índios Xicrim, os índios Caiapó, lá em Altamira. Essa reportagem, denúncia do nosso companheiro Rodolfo Salme, que mora lá. O povo Xicrim Caiapó está protestando contra a Norte Energia. Sim, essa empresa criminosa que administra a hidrelétrica de Belo Monte. E a pergunta, realmente, a pergunta que não quer calar é essa. Quem vai pagar pelo crime ambiental? Né? Olha aqui, Ricardo, restos de árvores aqui na beira do lago de Belo Monte. A destruição ecológica. Tristeza, né? Ei, cachorrinha, ó, ela tá melhorzinha. Sobrou um pedacinho de um espinho aqui, mas tá boa já, pronta para outra. O crime de Belo Monte contra os povos do Baixo e do Médio Xingu, o crime contra os Caiapó, os Yanomami, os incêndios criminosos provocados na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Quem vai pagar pela chuva ácida que está caindo no sul do país? Quem vai pagar pela violência no campo, na violência na cidade? No fim, quem sempre paga é o pobre, o mais vulnerável. Então é isso, a gente ainda vai voltar pro Ricardo, mas por hora a gente fica com essa mensagem dele, né? É uma mensagem de indignação e de luta de classes, né? Uma vez que quem paga por essa destruição é justamente o mais vulnerável. É barato para o governo, é barato para os ricos, né? Como diz o Paulo Artacho, né? Energia hidrelétrica é barata, porque quem paga é o mais vulnerável, como destacou muito bem o Ricardo Porto. Então, vamos sacar qual é a essência do discurso da Rita. Estiver convidado a participar. Então vamos lá? Bora, mana. Então fala aí, o que a Mulher Soda de hoje fez? Hoje a gente tá falando, e o momento histórico não poderia ser melhor, enquanto o Brasil queima, enquanto o estado de São Paulo perde um território imensurável em queimada, enquanto a gente tem um novo dia de fogo articulado, enquanto o agronegócio tá botando o país para ser destruído, arrasado por fogo, a gente vai falar de alguém que tá na contramão de tudo isso. A gente vai falar de uma guerreira do povo Caiapó. Uma ativista dos direitos indígenas e da proteção dos territórios e direitos ambientais. A gente tá falando de uma líder que coloca presidente de hidrelétrica pra mamar. Ai, amo! Quem é a Mulher Soda de hoje? A Mulher Soda de hoje é Tuíri Caiapó! Então, é bacana porque ela fala das queimadas, porque ela fala desse povo escroto que quer construir hidrelétrica. Então tem um monte de coisa boa aí sim. Mas tem problema, né? Porque essa não é exatamente a história de uma mulher foda. É a história de um povo foda, entendeu? E o importante aqui, claro, lembrar da Tuíri. A Tuíri morreu, né? Ela foi um elemento fundamental de um povo foda em que mulheres participam da política de uma forma fundamental, crianças acompanham a política desde sempre e é um povo guerreiro, né? Então não é simplesmente uma mulher foda, é acima de tudo um povo foda. Mas vamos continuar. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá falar de Tuíri. Ao contrário da história do último vídeo, que era uma história muito, muito triste, que eu fiquei realmente emocionalmente abalada. Sim. Com a história da mãe Bernadette. Com essa história de Tuíri também fiquei abalada, mas ela tem um viés um pouco mais positivo, no sentido de que tem história pra contar sobre ela, sobre a vida dela, sobre a atuação dela em vida. Isso me deixou bastante esperançosa e... Tá vendo? Tá vendo o problema? Ela pega essa história da Tuíri. Qual é a história da Tuíri? Que ela botou o facão na bochecha de Muniz Lopes e essa imagem correu o mundo e Belo Monte não foi construído naquela época. Mas já está construído. Anos depois, Belo Monte foi construído no governo do PT, né? Então, é uma história que traz esperança? Você me desculpe, é uma história triste, porque Tuíri morreu, claro, todo mundo morre, e os Caiapós foram derrotados e estão aí sem água para beber, né?
Então, se você vê a coisa sob o ponto de vista do ato heróico da Tuiri, pode parecer que é uma história bonita, que traz esperança. Mas se você for pensar do ponto de vista ambiental, de Belo Monte e dos povos indígenas, né, e dos mais vulneráveis, como diz Ricardo Porto, eu não vejo nada de positivo, essencialmente positivo nessa história. Inspirada ao saber e conhecer mais a história da Tuiri. Espero que vocês também se sintam assim. Vem com a gente aqui. Bora lá. Tuiri é, então, como a gente já adiantou, uma mulher, uma liderança indígena da etnia Kayapó, uma etnia que está presente em mais de 50 aldeias, espalhada em 6 terras indígenas. 11 milhões de hectares. Exato. Na região do centro-sul do Pará e norte do Mato Grosso. Ela viveu em diversos povos, diversas aldeias. Ela tinha um estilo de vida mais nômade, assim como os pais dela também. Então, quando ela nasce em uma aldeia, aí eles vão morar na aldeia de origem da mãe, e depois, quando ela já tá, acho que com 17 anos, mais ou menos, eles se mudam pra aldeia de origem do pai dela, e ali ela fica por mais tempo. Aliás, uma coisa importante de dizer é que essa região que os Kayapó ocupam, ela é conhecida como Arco do Desmatamento. Ela é uma das zonas de interesse do agronegócio latifundiário, explorador, grileiro do nosso país. Área de minério. Os bugs de linguagem de quem não está habituado com o tema. Ela fala, a etnia está distribuída em aldeias, né? O povo está distribuído em aldeias, né? E a área dos Kayapó não é conhecida como o Arco do Desmatamento. Ela está no Arco do Desmatamento, né? São detalhes, mas mostra uma certa falta de familiaridade com o assunto. Também é uma das grandes áreas de disputa entre os povos originários, os povos indígenas e esses grandes empreendimentos. Sim. Inclusive, falando em grandes empreendimentos, Tuiri fica muito famosa, mundialmente famosa, pela resistência que ela apresentou à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Tem uma imagem que provavelmente já impactou vocês devem lembrar dessa imagem, que é de uma mulher indígena segurando um facão no rosto de um homem branco numa mesa de negociações. Gente, essa... Então, você vê que ela vê a história toda do ponto de vista da raça e do gênero, raça e gênero. Mulher indígena que bota o facão num homem branco, né? É tudo sob o viés identitário, né? Se for ver ali o Muniz Lopes, dá uma olhada lá na cara dele, você vai ver que ele não é tão branco assim não, que ele possivelmente também é um bocado, tem um bocado de indígena nele, né? E então eu prefiro o viés do Ricardo Porto, que vê essa questão toda do ponto de vista da luta de classes. Vocês viram nesse registro, reportagem do Rodolfo Salme lá em Altamira, né? Quem está pagando lá, ele está em loco lá na luta em Altamira, o crime, quem está pagando pelo crime que foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte? Esse crime que se estende até hoje, desde 2013, quando começou a construção da hidrelétrica, que ia gerar energia sem fim para a Amazônia. Muita gente advertiu que não ia dar certo. Agora a Amazônia está ardendo com as queimadas, a estação seca é a mais severa em 40 anos, e o rio Xingu, onde os índios pescavam, se banhavam em paz, não tem mais peixe, nem os barcos passam, nem os ribeirinhos podem viver em paz, viver do rio, viver a crise, né? Na crise, a Norte Energia, a empresa que administra Belo Monte, quer retirar os benefícios combinados com o povo Kayapó e com os ribeirinhos. É sempre assim. O capital, quando vê que não dá certo, ele quer tirar o dele o máximo possível. Então percebam a diferença. Ricardo Porto analisa o fenômeno do ponto de vista da ânsia destruidora do capital, enquanto que a Rita vê uma mulher indígena enfrentando um homem branco. E aí, eu te pergunto,
Ô Rita, dá uma olhada aí nesse vídeo. São mulheres indígenas, né, que estão protestando agora recentemente contra a prisão do cacique Kayapó, que estava envolvido com garimpo ilegal e envenenamento dos rios da terra indígena Kayapó. Tá vendo? Foram homens brancos que prenderam o cacique e as mulheres indígenas, olha aí, ó, se jogando no chão, protestando contra a prisão daquele indígena garimpeiro. E aí, Rita, diz aí pra gente, de que lado você tá? Você acha que o certo aí são as mulheres indígenas ou os homens brancos? Vocês sabem pra onde que vai esse ouro que está sendo explorado na terra indígena Kayapó, né? Com a participação de indígenas de algumas aldeias, né? E uma liderança foi presa e é por isso que as mulheres estavam protestando ali. Vai alimentar, vai produzir componentes para o Google, né, para a Microsoft, né? Então, o Ricardo Porto, ele não comentou essa história específica, mas se fosse comentar, certamente ele veria o quê? Né? O capital avançando sobre as terras indígenas, em busca de ouro para fazer seus componentes eletrônicos, né? E os indígenas vulneráveis e o meio ambiente vulnerável, né? E você, Rita, como é que você fica com a sua narrativa quando os homens brancos, no caso, são os policiais da Polícia Federal, do governo Lula, que está finalmente desbaratando esse esquema criminoso de garimpo, né? E as mulheres indígenas estão querendo a libertação do líder indígena garimpeiro. Percebe como a narrativa do Ricardo Porto é mais completa, é mais abrangente? Olha, gente, hoje eu não devia, eu vou matar quem mandou esse vídeo pra mim, viu? Vocês querem, segunda-feira de manhã, eu recebo de vocês, eu não vou falar quem me mandou, porque me mandou um vídeo de uma moça que é uma perdição aquilo, gente. É a burrice em forma de... Meu Deus do céu. Uma moça, aquela Rita Von Capreto lá, falando do Paulo Freire. E aí, meu amigo, é a destruição da obra do Paulo Freire. Então, será que a gente pode dizer também que esse vídeo é a destruição da obra da Tuíri? Porque a Tuíri sempre pensou em termos de povo, né? O povo Kayapó. E agora chega a Rita e fala em termos individuais, da mulher foda. Vamos continuar vendo um pouco da Rita para fazer um julgamento mais completo. A imagem é muito impactante. Na internet tem, a gente vai deixar links aqui, várias fotos e vídeos desse momento. E é muito legal, é muito emocionante, é muito impactante. Irritados, os índios começaram a argumentar, segundo suas tradições, é claro. Tuíra, prima de Paiacã, guerreira mulher da aldeia Ucre, foi a mais incisiva. Então, você vê que o vídeo dela tem algum valor na medida em que muita gente, até aqui de Altamira, gente mais nova, gente de 20 e poucos anos, nem sabe dessa história da Tuíri, né? Então, só da pessoa estar vendo esse vídeo e se familiarizando com essa história épica do ambientalismo no Brasil, de certa forma, pode-se dizer que já vale a pena. Tuíri nessa época tinha só 19 anos. Sim, que é muito impressionante. Muito impressionante, ela era apenas uma jovem indígena de 19 anos, já estava lá nesse encontro, que foi o primeiro encontro dos povos do Xingu, que aconteceu em Altamira, em 1989, e a própria Tuíri conta numa entrevista que ela deu, num artigo que a gente vai deixar aqui listado também, a jornalista Luciana Ferreira pergunta para ela como ela teve a ideia de fazer esse gesto, de ter esse ato durante a reunião, né,
que era esse encontro dos povos do Xingu, onde teve, entre as outras pautas, essa audiência pública para falar do projeto da Belo Monte. Que na época nem Belo Monte chamava, né? Sim, um dado muito importante. O projeto se chamava Usina Hidrelétrica de Cararaô. Cararaô é uma palavra dos indígenas, uma palavra caiapó, e que é um grito de guerra. E isso já era uma coisa que começou a incomodar esse povo já de cara, porque eles estavam usando uma palavra indígena para um projeto que não ia tinha... destruir a vida deles, deslocar eles, destruir o território, né? Muita perversidade, um grito de guerra indígena para talvez a obra faraônica recente brasileira que teve maior impacto ambiental que a gente conhece. Entre inundações, secas, desvio de rio, represamento, o errado já começa aí. E eles já estavam muito revoltados com isso. Durante a reunião, a Tuíri fala que ela começou a ouvir esse diretor da Eletronorte falar e ela ficou muito brava. Ela meio que se sentiu desrespeitada e agredida pela fala dele. Ela nem entendia direito, assim, o português. Então tinha uma tradução, se não me engano, rolando, mas ela se sentiu desrespeitada. Ela simplesmente pegou o facão dela e foi caminhando até a mesa da audiência e colocou o facão na cara do cara, falando várias coisas na linguagem caiapó. A gente não tem a tradução literal do que ela fala nesse momento, mas o que já se conseguiu fazer de tradução é que ela falou algo como: nós não precisamos da energia de vocês, nós não precisamos das represas de vocês, a gente precisa que o nosso rio flua livremente, enquanto ela colocava o facão na cara dele. Lá ela já mostra a sua fibra, a sua postura de guerreira, de liderança também, né, dos povos indígenas. Isso porque ela foi criada para ser uma líder e uma guerreira indígena. Ela é neta de um grande líder, né? Ela é neta de grandes líderes, mais de um. Então, os avós da Tuíri eram caciques de diferentes povos. Tanto avós paternos quanto maternos criaram ela contando histórias, incentivando que ela fosse uma defensora dos seus territórios e dos seus direitos, incentivando para que... A Tuíri é uma caiapó bem nascida, né? De família de caciques. Né? Inclusive eu pertenço à mesma família dela, porque eu fui adotado pelo Tiquiri, que é o pai do falecido cacique Paiacã, que era primo da Tuíri, né? Então, a nossa família é uma família e tanto. Mas essa coisa dela ter sido criada para ser uma guerreira, todos os caiapós são criados para ser guerreiros, né? Todos eles são criados ouvindo história, né? Ouvindo histórias de lutas. Não é uma questão específica da Tuíri. Ela fosse, sim, uma guerreira e uma líder. Sim. Então ela recebeu muito essa influência ancestral, essa influência das histórias que ela ouviu desde criança. Teve uma coisa que a Mari me contou da pesquisa dela que me impactou muito, era algo que eu não sabia, é que para os caiapó existem objetos para gênero. Isso é comum em muitas etnias, mas para os caiapó o cajado é um objeto masculino, né? Os homens carregam cajado, e o facão é um objeto feminino. As mulheres carregam facão. E esse... Sim. Inclusive existem palavras que pertencem aos homens e palavras que pertencem às mulheres, né? Por exemplo, sim em caiapó é nã, quando é falado por um homem. E quando é falado por uma mulher é ona, a mulher fala. O homem fala na, a mulher fala ona. Engraçado que sim é nã, então isso confunde porque parece não, justamente o oposto. gesto que ela fez não era exatamente uma ameaça de morte, era um pedido de respeito. Era uma demanda por respeito, e ela fala isso em uma das entrevistas, que esse gesto simboliza, entre os caiapó, uma demanda por um respeito. E que, se ele for ultrapassado, já tá o aviso já meio que... tá dado. Já foi dado. Então quem conta isso, inclusive na entrevista, é o marido dela, que é o Dudu, e ele fala que o borduna, que é o cajado, é o instrumento masculino, e o facão é que fica com as mulheres. Ele também contou uma outra história que eu achei muito divertida, assim, curiosa, sobre a personalidade da Tuíri. Ele conta que teve uma vez que ela tava com um bebê de colo, uma bebezinha pequena, filha bem pequena, e ela ouviu de dentro do lugar que ela tava lá, porcos selvagens passando pelo território. E aí ela deixou a bebê de colo nesse local que ela tava, pegou o facão pra ir abater um porco selvagem, e ela saiu, simplesmente saiu, abateu a caça e ainda trouxe a caça pra casa. Assim, nem hesitou. E ele comentou que ele acha muita graça essa história porque essa é uma atividade, segundo ele, tipicamente masculina, tipicamente dos homens daquele povo de caçar porcos selvagens. Mas que com isso, a Tuíri mostra que ela está além dessas distinções de gênero, além de papéis pré-estabelecidos. Isso... Tá vendo? Tá vendo? Não é verdade. As distinções de gênero são fundamentais no povo caiapó,
e se refletem no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de se comportar. E a Twiri sempre aceitou e nunca se rebelou contra as distinções de gênero no seu povo, né? Se ela caçou aquele porco, é porque o momento de caçada do porco, por mais que a caçada seja uma atividade masculina, na hora que eles encontram um bando de porco, sai todo mundo correndo atrás do porco. Ela não foi sozinha ali matar o porco, não é assim que funciona, né? Você vê aparece um grupo de porcos do mato perto da aldeia, vai todo mundo atrás, vai homem, vai velho, vai mulher, e é com tiro, é com facão, é um momento caótico, tá? E quando a Twiri enfrenta o Muniz Lopes, aqui em Altamira, é porque mulheres e homens lutam juntos e separados, né? Tem a dança das mulheres, tem o canto das mulheres, tem o canto dos homens. Então, a Twiri não é uma pessoa que desafiava a distinção de gêneros, né? Ela era uma caiapó antes de tudo. Vocês estão ligados que hoje, sábado, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Vacinação contra a raiva, né? E é por isso que eu tô aí vacinando a coisinha que se rebelou muito contra a vacina, mas foi vacinada. Então, se você está vendo esse vídeo ainda hoje e você tem um pet, vai lá vacinar o seu cachorrinho. Pronto, mais um. Obrigado, Zé. Também está expresso no papel que a Twiri representa depois dessa ação de 1989 do facão, como uma liderança indígena, onde ela não foi oficialmente tornada cacica desses povos, mas ela atuava como um cacique. Ela passa a operar como tal, ser reconhecida como tal, respeitada como tal. Não, ela não atuava como cacique. Ela atuava como liderança. Cacique não é sinônimo de liderança, né? É que nem quando você tem uma liderança não índia, você não fala que ele atuava como presidente, não, ele atuava como líder. Eu te pergunto também, você viu essa história contada em alguma rede social? Você viu a luta dos indígenas ser apagada nas redes sociais? É isso que você está vendo, porque essas histórias não são contadas direito, nem na mídia corporativa e nem nas redes sociais. O que a gente vê aqui é uma exaltação da mentira, né? É bem provável que você não tenha visto, porque a rede social que a gente ouve o tempo todo, eu não posso viver sem internet, eu não vivo sem internet. Sim, claro, viver sem internet é complicado. Sem internet a gente não estaria aqui fazendo esse programa. Mas é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sem internet, hoje, a vida é complicada. Até num hospital, até numa grande empresa, até no dia a dia, a internet te ajuda, né? Com informações e tal. Mas esse negócio, gente, acredite, se você usa a internet para viver lendo o que se diz na rede social, né? Você lendo o teu WhatsApp o tempo todo, você debatendo lá no Twitter, olha, minha irmã, meu irmão, eu vou te contar uma coisa, é um segredinho só, você está sendo enganado e não sabe. Tem toda a razão, Ricardo. Ainda mais que pela internet, você pode ficar com a impressão de que as grandes lutas da atualidade são lutas de gênero e de raça, como esse discurso da Rita, né? E quando você vai para o mundo real, que você percebe que a grande questão ainda é a velha questão do capital contra os vulneráveis, como você colocou tão bem no começo do seu programa. Tem uma coisa, né, disso que a Mari está contando, que a gente está tentando organizar, é que não é alguma coisa meramente simbólica. Essa reunião, ela paralisou as obras de Belmonte por 20 anos. Ô Rita, o nome da hidrelétrica é Belo Monte, tá? Belmonte é o nome desse bar aí no Leblon.
anos. Então, de 1989 até 99 e 2009. São nos governos do PT que essa obra, com impacto ambiental desgraçado, que destruiu dezenas de milhares de vidas, impacto de fauna, flora inestimável. O deslocamento dos povos indígenas também. E o clash, né? O confronto, o conflito dessas visões de mundo. Um povo que não tá vendo um rio, tá vendo o seu avô. O rio é um sujeito. E que essa visão desenvolvimentista vai lá, toma tudo desses povos, subverte em outra coisa, usa e deixa esses povos literalmente sem nada, né? Gente, olha essa cobrinha, que coisa linda, olha aqui, ó, verdinha. Tá vendo? Dá pra ver a cobrinha? Ah, que coisa linda, olha, que maravilha. Olha eu do lado da cobra, ó, Rodolfo Salme, biólogo das cobras. Olha aí, ó. Ai, que bundão que eu sou. Tem aldeias Kayapó que não tem energia elétrica. Elas usam máquina a diesel fóssil fornecida pela Norte Energia. Hoje Norte Energia, na época era Eletronorte. Sim, mas a minha aldeia Kayapó, a Ucre, ela não tá ligada à rede elétrica, o que é ótimo. Porque para você ligar ela à rede elétrica, você precisa abrir uma estrada. E isso é desastroso, né? Então, eles usam energia provida por gerador, sim, né? Eu já carreguei muito esse meu celular aqui com energia de gerador. Não é legal, mas é melhor do que se tivesse uma estrada indo até a aldeia. Mas tem um projeto de placas solares para ser instalado nas aldeias. Não é necessariamente a energia de Belo Monte que deve eletrificar as casas Mebem-Ocré. E esse é o cúmulo do absurdo. Saber que as vidas, os territórios foram todos destruídos, foram todos reordenados, reorganizados para que energia elétrica fosse produzida. Os cabeamentos passam às vezes na fronteira do território e o território está no escuro. Se abastece de energia elétrica por energia suja, enquanto o território deles, a água deles, o rio deles é convertido para a produção de energia limpa para o resto do país. Ô Rita, eu sei que você fez esse gesto de aspas, né, para falar energia limpa, entre aspas, mas eu acho que tem que ir além. Você não pode chamar a energia de hidrelétrica de energia limpa, de forma alguma, tá? Não adianta ter feito o gesto, porque se alguém não estava olhando para o celular, se alguém estava lavando louça enquanto está te ouvindo, ela ouviu energia limpa e não viu você fazer assim, tá? Basicamente, é isso que a Rita falou. Território, água, terra e vegetação envenenados. Rios represados e secos, ou lugares inundados. E eles recebem nada. Não vou nem falar muito pouco. Eles recebem nada em troca dessa violência. Como compensação. Em troca não. Mas como compensação por toda essa destruição. Então, assim, é um povo que tá à margem. E a Twiri fala muito sobre isso. Assim, a gente não quer negociar. A gente não quer mais intervenção aqui. E vocês não têm que vir aqui de longe, enquanto brancos, que eles chamam de Cuben, vem lá de longe e não são dessa terra. Não é Cuben, é Cuben, tá? Cuben significa homem branco. E vamos ver também se vocês falam das grandes lutas, né, dos povos indígenas. No momento, a grande preocupação dos povos indígenas por exemplo, a lei do marco temporal, né? Então, quando você pega a questão do ponto de vista do capitalismo, da luta de classes, do capital versus oprimidos, vocês necessariamente cairiam no marco temporal. Agora, se você pega a ação de Tuíra do ponto de vista da mulher indígena, né, contra o homem branco, aí o marco temporal já começa a ficar mais distante. Terra não nasceram aqui, não cresceram aqui, e vem destruir tudo. Que é isso que a gente faz, né, enquanto brancos. E essa... Em Redenção, Pará. A prisão do cacique Becate Kayapó gerou uma onda de mobilização nunca vista antes. Indígenas da etnia Kayapó e de outros povos estão se reunindo de todas as partes da região. A razão? Libertar seu líder a qualquer custo. A moça falou novamente, né, do que a gente faz enquanto brancos, né, e é por isso que eu estou colocando novamente um vídeo que mostra os Kayapó envolvidos com o garimpo, para essa moça perceber que não é simplesmente uma questão de brancos versus índios,
A grande questão é capital versus oprimidos. E você vê que esse vídeo, que é um vídeo feito por defensores do garimpo, já também adota um viés identitário para defender o índio que estava fazendo o garimpo, né? Lideranças indígenas já deixaram claro em áudios divulgados que essa prisão não será aceita de forma pacífica. Parte da história da família dela, né? Foi o avô dela que foi ludibriado, enganado, assassinado pelos brancos. Sim. Isso desarticula as lutas da região, os povos tinham nesse avô uma importante liderança. Essa relação, né, de enganar, passar para trás, colocar numa armadilha, né? O avô dela morre numa emboscada. Exato, ele é colocado numa situação de suposta amistosidade com os brancos, em que parecia que ia haver algum tipo de negociação e algum tipo de benefício para o seu próprio povo, só que ele é enganado e ele cai numa emboscada, numa armadilha e é morto por esses brancos. E essa morte desse avô dela, entre outras lideranças de outros mais velhos, ela fala que isso é uma coisa que deixou essa população muito vulnerável. Sim. Porque é uma soma de fatores, né? Então a perda dos mais velhos, onde se tem referência, experiência, história, contato com a terra, coragem, estratégias de guerra também, sim, né? Resistência. Isso acaba morrendo com eles porque não dá tempo deles passarem pra frente, às vezes. As juventudes às vezes não estão preparadas e ficam desarticuladas com a morte desses líderes e a aproximação dos brancos com esse discurso supostamente amistoso, protecionista e desenvolvimentista, né, como se isso fosse levar a algum lugar melhor do que onde eles estão, sendo que isso é completamente questionável, né? Inclusive num podcast que eu ouvi, que também vou deixar aqui, que é o Bom Dia Fim do Mundo, da Agência Pública, eles falam isso, né, que a Tuíri já tinha falado, já tinha mostrado como aquela era uma obra que faria com que a região retrocedesse. Exato. E se comprovou como verdadeira, porque ambientalmente, enfim, todos os aspectos, é um retrocesso. Altamira. Esse pedaço do discurso dela não dá para entender nada. Belo Monte é um retrocesso. Como que Belo Monte é um retrocesso do ponto de vista da região de Altamira? Foi um desastre. Mas não é retrocesso. Sabe por que ela fala retrocesso? Porque são pessoas que se dizem progressistas, né? Então, como o Belo Monte não pode ser progresso, porque é ruim, só pode ser retrocesso. Mas o que é retrocesso numa região em que 100 anos atrás era dominada por povos indígenas em floresta? Né? O que é um retrocesso em Altamira? Não faz o menor sentido, não dá nem para entender, não dá nem para tentar interpretar. Né? Isso é problema de quê? De quem se chama progressista. Você já viu o pessoal que agora não quer mais chamar de esquerda? Eles querem chamar de progressista? O 247, por exemplo, assim, eles cumprimentam. Bom dia, galera progressista. É a região mais afetada pela construção, né, de Belmonte. Os ribeirinhos... Sim, é afetadíssima, afetadíssima. Agora eu não entendo porque Rita fala Belmonte. Não é Belmonte, é Belo Monte. E tem um problema aí, né? Não é só um erro simples. Se ela fala Belmonte é porque ela não viu nada, ela não leu nada, ela não está familiarizada com os vídeos, com as histórias, com as narrativas, né? Parece que essa história caiu no colo dela a partir de um roteirista. Por isso que ela leu errado e ela fala Belmonte. Todo mundo sabe que não é hidrelétrica de Belmonte, é de Belo Monte. Não é um erro grave, repito, mas mostra falta de familiaridade com o assunto. E eu vou dando logo muito bem-vindo aqui ao meu amigo Rodolfo Salme. Falou, Rodolfo, grande reportagem. Ele diz que a manifestação foi de ontem. Sim, mas enfim, é uma manifestação que praticamente não deve ter sido mostrada por ninguém. Talvez uma reportagem local aí. Sim, Ricardo, exatamente. No momento que eu fui lá participar dos protestos, não tinha nenhum jornalista local, e aí vocês estão vendo aí a reportagem local trabalhando, olha aí os jornalistas entrevistando o líder indígena na frente do aeroporto, né? Então muito pouca cobertura e em termos nacionais absolutamente nada, só você que eu vi aí repercutindo a denúncia que eu fiz. De alguma televisão, né? A Record aí de Altamira, talvez tenha ido ver. Mas, gente, no Brasil ninguém está prestando atenção no que está acontecendo. A gente fica falando de muitos focos de incêndio, 5.000 focos de incêndio, mas alguns focos de incêndio, eles vêm
de lá atrás, de muito tempo, como é o caso como é o caso aqui, eu estou recebendo ligação de spam o tempo todo, é uma vergonha. Vem de muito tempo lá atrás essa briga para a manutenção do Rio Xingu, para o Rio Xingu continuar vivo, e a gente está vendo que não é isso que está acontecendo, não é isso que... É por isso que os índios Xikrin foram para a rua. Eles não avisaram. Sim, Ricardo, você disse que alguns focos de incêndio vêm lá de trás, né? Eu iria mais longe, eu diria que todos, né? Eu estou aqui na prelazia do Xingu, onde atua o bispo Dom Erwin, que sempre lutou muito contra a hidrelétrica de Belo Monte. E o que a gente está vendo aí de grandes incêndios na Amazônia é o resultado de grandes obras de infraestrutura na Amazônia feitas pelos governos militares, né? Rodovia Transamazônica, BR-163, Belo Monte e também agora a grande discussão do momento é a pavimentação da BR-319, que é uma obra da ditadura militar para a ocupação e destruição da Amazônia e que o governo Lula agora está encampando, querendo asfaltar, né? Querendo reconstruir a rodovia. Aí o que acontece? Está todo mundo falando contra as queimadas, contra a fumaça, mas ninguém está falando da BR-319. E recentemente eu fiz denúncias de importantes ambientalistas, especialmente o professor Carlos Nobre e o Paulo Atacho, que tiveram oportunidade de condenar a reconstrução da BR-319, mas não fizeram, ficam falando apenas em termos genéricos de que a gente tem que combater os desmatamentos e as queimadas. Pro Rodolfo, a gente vai lá e tal, aparece, não. Ele se tocou que alguma coisa estava acontecendo e foi lá. Então, valeu, Rodolfo, estar aqui com a gente. Eu agradeço, além do Rodolfo, a você que está vendo ao vivo ou está vendo gravado esse programa. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço você ter ajudado a repercutir essa denúncia sobre essa situação horrível e agradeço principalmente a abordagem, a interpretação que você deu dos fatos, que eu acho que é a interpretação mais esclarecedora. Então, agora a gente encerra com o Ricardo e volta para assistir um pouco mais da Rita antes de fechar completamente o vídeo. Os povos locais, os povos indígenas, eles relatam viver numa guerra pela água, literalmente. E você ainda tem ação de madeireiras ilegais, que a Norte Energia não fiscaliza, não oferece ajuda, não monitora. Tráfico de drogas, Exato. Violência, lixão, porque essas... Sim, Rita, sim. E há denúncias de que madeira extraída de terras indígenas foi usada para construir parte da infraestrutura necessária para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. É uma coisa muito feia. Você fala em tráfico de drogas, né? Na época de Belo Monte, que você teve a imigração de grandes facções como o PCC, Comando Vermelho, todos esses se instalaram em Altamira e vieram para ficar, né? Então, vocês veem aí então que o vídeo da Rita, apesar de uma outra questão de interpretação dos fatos históricos, né, que eu questiono, né, eu prefiro a visão do Ricardo Porto, da luta de classes, do que a visão identitária do feminismo ou do racismo. Apesar dessas questões, eu acho que é um vídeo bom, é um vídeo informativo, é um vídeo que soma, né? Eu acho que ele é mais positivo do que negativo. Indústrias todas, essas obras gigantescas também inflam as cidades, as populações em volta. E aí não tem saneamento básico, não tem infraestrutura para atender, aí vira uma grande guerra. Inclusive, se falou de um processo de favelização em Altamira, porque são pessoas que vivem no meio do lixo em plena Amazônia. Todo o processo é muito medonho e a Tuiri... Não, isso aí não é verdade, não, favelização. Não, a gente tem muita violência, degradação ambiental, bairros afastados, quentes, mas favela não estou sabendo não. Ao contrário, Belo Monte removeu algumas áreas com muitos barracos de madeira e muito lixo que se assemelhavam mais a favelas do que esses bairros homogeneizados e tristes que a gente tem hoje.
esteve no meio dessa luta toda e fez questão de passar para as netas, para as filhas, pessoas com quem ela convivia, esse espírito de luta mesmo, de defesa dos territórios, defesa dos direitos indígenas, porque uma das grandes preocupações dela era o futuro, realmente. E ela deixa a semente, a neta dela se chama Tuíri. E aí ela começa a falar que o seu Paulinho, né? O Paulinho, aí ela põe ele como santinho, sabe? Putz. Pois é, e aí nesse vídeo que eu tô analisando agora, ela fala que a Tuíri deixa uma semente, e a semente é a neta dela que se chama Tuíri. Não é uma questão de biografia da Tuíri, é o povo Kayapó, é a luta do povo Kayapó. Não é que a Tuíri é uma mulher soda, que destoa, que questionou o seu papel de mulher na sociedade Kayapó. Não, é uma mulher que nunca questionou seu papel de mulher na sociedade Kayapó, mas que faz parte de um povo guerreiro, né? Que faz parte de um conjunto de povos indígenas guerreiros que são importantes para a preservação da biodiversidade, né? Mas que também podem se render ao domínio do capital, né? O capital que devora tudo e que ataca os oprimidos, como o Ricardo Porto destacou. Desanima, porque é uma batalha. Sabe o serviço dos picaretas da autoajuda e a anti-autoajuda do Pondé? Sabe isso aí que desanima, porque todo dia se encontra na sala de aula erro e mais erro, provocado por esta gente. Então, a gente não tem que ver a luta de Tuíri do ponto de vista biográfico de Tuíri, do ponto de vista individual, mas do ponto de vista dos povos. E quando você vê a luta dela do ponto de vista dos povos, aí inevitavelmente você cai, por exemplo, na condenação da lei do marco temporal, e não em achar que a neta da Tuíri é a semente de liderança para o futuro, né? Porque senão daqui a pouco você começa a depositar esperanças descabidas em cima dessa menina e ela termina virando mais uma indígena identitária da mídia no futuro, e ninguém quer isso, né? A gente quer os povos indígenas empoderados, lutando pelos seus territórios e contra a lei do marco temporal. Eu acho que é isso. Podemos encerrar por aqui. Antes a gente reclamava da televisão. A televisão, né, cortava o professor porque ensinava errado. Agora a internet, milhares de canais falando abobrinha. Novamente citando Ricardo Porto fala no começo do programa do risco da pessoa se informar pela internet. Que visão parcial de mundo que a gente termina tendo, né? Então, legal, que bom que você está aí na internet vendo meu vídeo, mas vamos cair para o mundo real, né? Vamos se envolver com as lutas reais, com as lutas do bairro, com as lutas da comunidade. É assim que nós vamos melhorar o Brasil? Não é mesmo. Mas nós vamos ficar aqui e vocês estão aqui junto pra gente corrigir essa gente. Temos que corrigir. Quando a gente não sabe, a gente deve se calar. Vocês já viram eu aqui falando de futebol? Não falo. Não joguei, não sei, não entendo. Não falo. Gente, dá o like, passa pra frente o vídeo, isso é importante, tá? E peguem os outros vídeos que eu tenho sobre o Paulo Freire. Tem vários. Pois é, dá o like, deixa o comentário, passa o vídeo pra frente e dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre o povo Kayapó. Tem vários. Daqui a pouco a gente volta.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.